Então, começando aqui, o treinamento na harmonia, Shila, tem 6 aspectos. Primeiro, a geração de Shila, né? A gente tem que gerar Shila dentro de nós. E sempre lembrando que Shila é traduzido na voz do silêncio como harmonia. A gente pode pensar como ética, naquele outro sentido de ética, né? Não só como um conjunto de regras, como uma moral, mas como aquele ethos, como aquela nossa natureza espiritual que quer despertar. A gente pode pensar com uma coerência. Eu sei que budismo, a linguagem budista geralmente não fala em alma, mas uma linguagem ocidental seria a coerência com a nossa alma, coerência com o que há de mais elevado dentro de nós, coerência com o logos dentro de nós, coerência com Budi, coerência com a natureza Buda, coerência com Atma Budi, por exemplo, ou Budimanas, e o voto Pratimoksha. Para quem é monge, né, vai ter esse voto Pratimoksha, então é outro aspecto de Shila. Aqui eu não peguei tanto em relação a esse voto, porque não somos monges aqui. Então, o voto Pratimoksha aqui inclui uma série de renúncias, uma série de disciplinas. Né? A gente estava até falando mais cedo sobre ter que raspar o cabelo. A maioria das escolas budistas tibetanas vão preconizar isso, né? Principalmente os monges homens. Às vezes com as freiras são até um pouco mais freiras, entre aspas, né? Como geralmente se traduz, mas com as monjas, às vezes são até um pouco mais flexíveis, dependendo da escola. Mas com os homens, em geral, há uma série de regras. E, é claro, o voto do celibato e uma série de outros votos que tem a ver com a conduta monástica. Então, não trouxe tanto aqui. Os ritos adequados, isso também vai ter muito a ver com a conduta monástica, os ritos que tem que fazer, mas também tem um pouco a ver com a gente que não é monge. Tem um pouco a ver, por exemplo, com a rotina de meditação, ter uma rotina de estudo, de prática, tudo isso faz parte de Shila também, tudo isso contribui para que a gente consiga gerar Shila. E uma base de ações baseada em Shila. E aqui já entra na questão do karma. A gente tomar cuidado com o nosso karma, pensar, será que essa ação, será que esse pensamento que eu estou deixando tomar conta da minha mente, será que ele é harmônico com o Dharma? Será que ele é harmônico com a minha natureza espiritual? Então, levar isso em conta também. Será que a palavra que eu estou prestes a falar, será que ela é harmônica com a minha natureza espiritual? Será que eu estou ajudando a elevar o mundo ou será que eu estou ajudando a levar o mundo para baixo, a afundar com o mundo? Aversão a quedas. Então, desenvolver esse tipo de aversão, que no caso é uma aversão saudável, né? Que seria você se comprometer a evitar quedas, a não deixar que os seus vícios, os nossos pensamentos maléficos, a nossa não virtude faça com que a gente fique caindo toda hora. Então a gente gera um pouquinho de Shila e aí logo depois cai e fica nessa, né? Fica sempre oscilando entre altos e baixos. E Shila é justamente para que a gente não fique oscilando, para que a gente tenha uma base, para que a gente tenha uma estabilidade. Senão a prática do Dharma, ela não vai avançar. Então tem essa aversão a quedas. E um treinamento correto. Aí ter acesso a um Dharma idôneo, ter acesso a um guru idôneo. Né? Por exemplo, estamos aqui tendo acesso ao ensinamento de Tsongkhapa. Nós, temos acesso à doutrina secreta, a ensinamentos de Blavatsky, nós temos acesso a muito material bom. Né? Tem textos do Subahal aí sendo publicados, então tem os Yoga Sutras do Patanjali, e muitos desses textos vão nos dar uma ideia do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que fazer para percorrer a senda espiritual. O treinamento da mente na plena atenção, em dhyana. Então, a gente treina em Shila, e Shila vai ser a base, vai ser o solo, vai ser a raiz, para que dhyana possa florescer. Porque se a gente não tiver harmônico, a gente não vai conseguir ter essa plena atenção. Dhyana pode ser traduzido como plena atenção, pode ser traduzido como meditação também, né? Há várias palavras em sânscrito que podem ser traduzidas como meditação. Então a gente vê de novo esse cuidado com as palavras que tem que ter. Mas o treinamento da mente na plena atenção é aquele treinamento em que você não esquece
do Dharma. Você tem uma contínua lembrança e tem uma vigilância. E você pratica a meditação, você reflete sobre o que você estuda, você medita sobre aquilo que você estuda, né? Tem a meditação analítica, aliada à meditação da tranquilização mental, que é de deixar a mente estável, o que também é essencial e caminha muito junto com o Shila. Esses 3 treinamentos aqui, eles são bem interligados, porque, na verdade, todas as 6 paramitas, elas estão interligadas. Para uma paramita funcionar, as outras têm que funcionar. Cada uma das paramitas tem todas as outras paramitas inclusas dentro de si. Então, esse esquema de tríplice treinamento é só uma didática para tentar pontuar aqueles pontos mais essenciais mesmo do caminho. Para a gente que está tentando gerar uma rotina em consonância com o Dharma. Então, ter plena atenção para a verdade do sofrimento. Qual que é a verdade do sofrimento? A primeira é a nobre verdade, que leva em conta a impermanência, né, uma das marcas do samsara. O sofrimento, que é a segunda marca do samsara. Né, o samsara tem essas 3 marcas características, a impermanência, a nitya, em sânscrito, o sofrimento dukkha, que aí vai ter aqueles diferentes tipos de sofrimento que a gente já viu, né? Os 3 tipos de sofrimento: o sofrimento mais físico, ligado à dor física, à doença, ao envelhecimento, à degeneração do corpo, da saúde. O sofrimento mais psicológico, associado à memória, em eu não querer ser afastado daquelas coisas que me fazem bem, mas ao mesmo tempo aquelas coisas vão embora por causa da impermanência, e ao mesmo tempo de eu não querer ter que lidar com coisas que não são muito agradáveis, mas com as quais eu vou ter de lidar porque estamos aqui no samsara, né? Estamos kleshados, estamos, para quem estava na reunião da terça, reunião de ontem, estamos presos nesse falso paraíso, presos nesse falso Éden. Então, a impermanência, o sofrimento e a ausência de um eu inerente, a ausência de um eu, tanto no sentido de que a nossa personalidade ela não é o Atman, é mais nesse sentido quando se fala no vazio de eu. Né? O Atman é uma outra coisa, ele não é isso que a gente chama de personalidade, que a gente projeta e que a gente acha que é permanente, que tem que ser defendida a todo custo. A gente vai lá e fica debatendo. Hoje eu estava vendo uns debates aí na internet, eu postei uma piadinha, e aí de repente começou toda uma problematização, um debate sobre questões do budismo e da Vedanta. E aí eu estava escrevendo e eu pensei, mas por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu tenho para defender aqui? Nada, não tenho nada para defender, não tenho por que ter apego a isso. Se as outras pessoas estão seguindo uma linha diferente, deixa elas. Então, o vazio de existência inerente, que é esse vazio, que é o vazio do eu, e o vazio de existência inerente dos fenômenos, que também é chamado de shunyata, no budismo Mahayana, né? E no Theravada vai estar muito ligado à ideia de anatta, ou anatman, em sânscrito, que é a ideia de que o mundo da separatividade não é o Atman. Então, para a gente não confundir as coisas, porque a gente fica nesse modo de confusão. Né? A gente acha que está nesse mundo aqui, a gente acha que esse mundo é um paraíso, ou pode ser um paraíso, mas ele não é um paraíso, porque ele está dominado pelos kleshas. Para a verdade da origem do sofrimento, a segunda nobre verdade. Então a gente tem que ter plena atenção para a segunda nobre verdade, que vai falar sobre as causas do sofrimento. A causa primordial é a vidya. Aí aquilo que a gente já viu nas reuniões anteriores sobre os 12 nidanas, sobre o círculo do samsara, né, aquela imagem da roda do samsara, que aí começa com a vidya, e aí vai passando para uma série de outros elos que vão se formando a partir de avidya, e aí vai incluir os nossos agregados, vai incluir o desejo, o apego, a aversão e uma série de outras perturbações ou aflições mentais, né? Uma série de outros kleshas que vão derivar disso. Então, meditar sobre isso, ter plena atenção, ter ciência disso. Surgimento dependente vai falar justamente disso. E as causas e condições, ter ciência do karma, porque o nosso sofrimento ele vem dessa união karma e kleshas. Estamos kleshados e devido ao nosso klesha, as nossas ações também são kleshadas e aí elas vão reforçar esse mecanismo.
esse mecanismo de perturbação. Para a verdade da cessação, que é a terceira nobre verdade, ter ciência, ter plena atenção, ter contínua memória e vigilância acerca da cessação, da possibilidade de que é possível cessar tudo isso, da pacificação, de que é possível nós nos libertarmos do samsara, de que é possível alcançar uma paz duradoura, que é a paz do nirvana, da excelência e da liberdade do samsara, da excelência do dharma, o dharma que leva para além do sofrimento e que leva para a liberdade do samsara. E aí isso entra na quarta nobre verdade, que é a verdade da senda, que vai incluir o reto caminho, né? Aí tem o óctuplo reto caminho, tem o Lamrim que nós estamos vendo, está tratando disso, de como caminhar na senda. O avanço no caminho, né? Como nós podemos avançar no caminho, e aí isso vai incluir todo o desenvolvimento das paramitas, todas as virtudes, todas as práticas, as meditações, etc. Todo o estudo que é necessário para que a gente consiga produzir em nós essa alquimia mental em que a gente vai finalmente conseguir ter uma reta visão das coisas, em ver o mundo como ele realmente é e ver a verdade, né? Vai conseguir ver a multiplicidade, vai conseguir ver também a luz, que é a verdade, a luz única que dá vida a toda essa multiplicidade. Então, o reto caminho, o avanço no caminho e a libertação. Essa é a senda que leva para a libertação do samsara, que leva para o nirvana. O treinamento na sabedoria, prajna, ele vai incluir a meditação analítica, né? E a meditação dhyana também está ligado a isso. Mas prajna é alcançada via dhyana. A gente tem Shila que nos estabiliza, aí, com a nossa estabilidade, com a nossa coerência no dia a dia, com a nossa coerência de vida, a gente consegue tranquilizar a nossa mente e praticar a meditação analítica, que vai ser também um exercício de prajna, vai ser uma forma de alcançar prajna, alcançar essa sabedoria ou compreensão do funcionamento dos fenômenos. Então, a meditação analítica vipassiana, tendo como base a tranquilização mental. Eu até coloquei em colchetes aqui, prajna depende de dhyana como base, e dhyana e prajna dependem da raiz de Shila. Então é como uma raiz que vai ter esses dois, vai crescer, vai ter esses dois galhos que também estão ligados entre si. No início, reflita sobre os benefícios da harmonia. Então, quando a gente está buscando a sabedoria e refletindo, tentando praticar a meditação analítica, já que Shila é o primeiro ponto, vamos refletir, né? O quão legal pode ser ter Shila. Ao invés de sermos clechados, nós nos tornarmos, eu não sei qual seria a palavra, chilados, né? Não soa muito bem, nós nos tornarmos harmônicos. Então, no início, reflita sobre os benefícios de Shila e desenvolva um entusiasmo convicto. Porque uma vez que a gente tem Shila, nada pode nos afetar. As coisas externas do mundo, é claro que nós estamos num corpo, vai ter envelhecimento, vai ter morte, vai ter algumas dores da vida, mas a nossa mente ela vai ficando cada vez mais serena. A nossa mente ela vai sabendo lidar com as situações conforme elas surgem, porque a nossa mente ela está vivendo de forma realmente ética. Ela está em consonância com o Dharma. Então, ela sabe que ela está em harmonia também com o karma. Shila é muito isso, é harmonia com karma. Shila é a escada de todas as virtudes. Lembra da escada de ouro que a Blavatsky fala? Tudo aquilo lá é Shila. Tudo aquilo lá é uma forma de nós termos essa harmonia com a senda. Termos essa harmonia com a Atma Vidya, numa linguagem teosófica. Shila é o estandarte do Dharma. Então, Shila é esse estandarte, é aquela bandeira que é erguida e é uma das melhores representações do Dharma que a gente tem, do caminhar na senda do Dharma, do Buda Dharma. Shila cura a perturbação dos kleshas como uma planta medicinal. Conforme a gente vai ficando mais harmônico, e aí como eu disse,
todas as paramitas estão inclusas em cada uma delas. Quando está sendo dito aqui que a gente tem que desenvolver Shila, o que a gente tem que entender é que, na verdade, a gente vai desenvolver todas as paramitas, todas as virtudes, porque é assim que a gente vai ser harmônico de fato. E isso vai curar as perturbações. Qual é o antídoto para os kleshas? Qual é o antídoto para o vício? É a virtude. Shila é a base de todas as boas qualidades. Aqui uma citação do Nagarjuna. Então, Shila é o que vai dar base para tudo isso, porque vai dar essa estabilidade, é a harmonia. Tem um outro texto do Tsongkhapa que ele diz que Shila é como a lua cheia que esfria o calor das paixões. Então, essa harmonia que vai fazendo com que o calor das paixões evapore, com que o oceano quente das paixões vai evaporando. O Tantra solicitado por Subarro diz: assim como a colheita cresce na dependência do solo, as virtudes mais elevadas dependem da harmonia, dependem de Shila. As virtudes crescem regadas pela água da compaixão. Então, a gente tem que ter a compaixão também, que também é uma virtude, obviamente, mas é a reta motivação. Estamos aqui no Mahayana, temos que desenvolver a compaixão por todos os seres, nos compadecer com o sofrimento de todos os seres, é o que em sânscrito a gente chama de karuna, né? E no Mahayana é o Maha Karuna, é a grande karuna, a grande compaixão, que a gente se compadece, mas não só naquele sentido de sentir a dor do outro, mas é no sentido de pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para parar com a dor do outro, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar os outros seres. Então, a gente vai regando as nossas virtudes com essa motivação compassiva. Reflita sobre o benefício de observar, manter Shila, de acordo com as passagens citadas. Então, várias dessas passagens que a gente viu aqui, e vai ter muitos mais textos que a gente vai ver, muito mais material, quando a gente chegar no volume 2 do Lamrim Timor, que aí vai se aprofundar bastante nas paramitas. Quem tem Shila experiencia alegria. Quem não tem, experiencia sofrimento. Se a gente está harmônico, a gente está alegre. Né? Acho que a gente pode até refletir nos momentos da nossa vida, aqueles momentos que a gente realmente se sentiu em harmonia mesmo com a vida, que a gente sentiu que estava bem. Muitas vezes são aqueles momentos em que a gente estava com uma boa prática espiritual, estava com um bom estudo, uma boa rotina de meditação. Então a gente se sentia bem apesar do que estava acontecendo externamente. Né? Diferente daquele outro tipo de alegria, que é quando as condições materiais da vida estão fáceis, ou quando, né, a gente está tendo muitas coisas boas, materialmente falando, vindo a nós. Mas aí surge o apego, surge aquela noção de que eu não posso perder isso, surge aquela euforia de que eu tenho que me jogar nessa oportunidade, eu não posso deixar que ela passe. Então é diferente. Shila vai dar uma alegria que é uma alegria serene, é uma alegria real, que em sânscrito a gente chamaria de sukha. Sukha, em sânscrito, é o contrário de dukkha, que é sofrimento. Quem não tem Shila experiencia sofrimento, porque mesmo essas alegrias de quem não tem Shila, de quem está desarmônico, aí já vão ser essas alegrias mais ligadas à euforia, essas alegrias normais que as pessoas buscam na vida, né? Esses bombardeios de serotonina, dopamina, etc., que as pessoas buscam, querer se entreter a todo momento, não saber lidar com o silêncio, ficar sempre naquela ansiedade. Então é isso que... E isso é diferente dessa alegria que Shila dá. Há 4 causas para a falha em manter Shila. Não conhecer o ensinamento, né? Porque se a gente não conhece o ensinamento, como que a gente vai manter? Por isso que é importante tentar promover o Dharma, tentar espalhar o Dharma no mundo. Seja o Dharma budista, ou seja Dharmas idôneos em suas várias outras roupagens. Mas é importante espalhar o ensinamento. Uma conduta relapsa. Se eu sou relapso, não tem como eu ter harmonia, porque ela depende da rotina. Né? O caminho é um caminho de condicionamento ou descondicionamento do samsara e condicionamento
no Dharma, condicionamento na virtude. Então, eu tenho que ter uma rotina minimamente regrada em relação às minhas ações de pensamento, de fala e de ação, para que eu não fique caindo toda hora, para que eu não tenha muitas quedas e para que eu não esmoreça, né? Porque de repente eu vou ter Shila por 3 semanas, aí depois fico um mês perdido no mundo, perdidão no samsara. Isso não é bom. Isso vai fazer com que a pessoa comece a entrar no estado de dissociação cognitiva. A pessoa vai começar, pode até entrar em estados depressivos mesmo. Por isso que é importante, se a gente está se propondo a se envolver com isso, a tentar realmente criar essa rotina, a tentar realmente não ser relapso em relação ao Dharma. Desrespeito ao ensinamento. Se eu não respeito o ensinamento, se eu acho que isso é bobagem, então não vai ter Shila. E as diversas aflições, né? Os diversos kleshas que estão aí, que são obstáculos a Shila, e por isso a gente tem que aplicar os mais variados antídotos. Por exemplo, se eu estou com raiva, tentar meditar na paciência ou na compaixão, vai depender do que está causando a minha raiva, e daí por diante. Se não conhece o ensinamento, aqui voltando àquele primeiro ponto, né, dos obstáculos a Shila, o primeiro ponto de não conhecer o ensinamento. Se você não conhece, ouça e entenda. Né? Se não aprendeu, aprende. Se você tem uma conduta relapsa, desenvolva a contínua lembrança, que não deixa sair da mente aquilo que deve ser adotado e aquilo que deve ser rejeitado. Então é muito importante não deixar que a nossa atenção se disperse. Que mesmo quando a gente estiver nas nossas atividades mundanas, nas nossas atividades cotidianas, a gente tem que ter essa contínua lembrança. Tentar manter a mente minimamente voltada para o Dharma, minimamente voltada para pensamentos elevados. E é um bom jeito também de se desfocar do eu. Né? Você começa a pensar nos outros seres, começa a pensar... Para que isso é doutrina secreta, começa a pensar na cosmogênese, começa a pensar no Atman. É um jeito também de tirar o foco da nossa personalidade. Isso é sempre saudável. Desenvolva a vigilância, que examina as 3 portas de corpo, fala e mente. Isso é muito típico na linguagem budista, né? A gente tem essas 3 portas que são portas dos efeitos kármicos e são portas pelos quais a gente experiencia o karma, porque as nossas ações, elas são de corpo, elas são de fala e elas são de mente. Então, desenvolver uma vigilância sempre, né? Como será que andam os meus pensamentos? Observar os pensamentos. E quando vem um pensamento maldoso, malicioso contra alguém, por exemplo, parar e, peraí, por que eu estou pensando isso? Analisar, refletir. Né? Não é só uma observação passiva, nesse caso. Por isso que está aqui a palavra examinar. Eu tenho que realmente examinar, eu tenho que refletir sobre isso. Fazer uma análise. O mesmo em relação à fala, né? Tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu escrevo. E o mesmo em relação à mente. Bom, a mente eu já tinha falado, mas o mesmo em relação ao corpo. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Será que eu estou cuidando bem dele? Será que eu estou deixando propício a doenças? Será que eu estou poluindo o meu corpo? Será que eu estou cometendo ações de corpo que vão fazer mal para minha mente? Ingerindo substâncias, etc., que vão fazer mal para minha mente, deixar a minha mente cada vez mais viciada na sua relação já difícil com os kleshas, e discernir sobre as virtudes e os vícios com que se envolve. Então é isso, ter o discernimento. Pensar com qual virtude eu tenho me envolvido, quais são os vícios, onde eu tenho que jogar mais energia, né, em qual virtude eu tenho que jogar mais energia em determinado momento para não deixar que tal vício tome conta de mim. Sendo de respeito consigo próprio e com o Dharma, o que afasta a não virtude. Aqui é em relação ao desrespeito ao ensinamento. Então, ter uma atitude de respeito. Uma atitude de respeito para consigo próprio e para com o Dharma. Se a gente não respeita esse ensinamento que ensina as virtudes, quer dizer que o nosso autorrespeito também não é muito forte. Se a gente acha que o samsara é superior ao Dharma, que liberta do samsara, então talvez a gente não tenha
um bom senso de autovalorização, embora a gente possa achar que tenha. E tendo esse respeito, que é nesse sentido, tudo a ver com Shila, a gente vai afastando a não virtude, vai pensando, eu não vou fazer isso porque isso vai me causar danos. Então é tendo decoro. Aqui eu coloquei sendo de decoro, mas o mais correto é tendo decoro e pensar também. Outros vão me criticar. É claro que a gente não é naquele sentido necessariamente de ficar toda hora com medo do que os outros vão pensar sobre nós, né? Porque a gente não controla o que as outras pessoas vão pensar e vão falar sobre nós. Mas é mais naquele sentido de que se eu começar a cometer muitas ações não virtuosas, eu vou me tornar uma pessoa desagradável. E se eu me tornar uma pessoa desagradável, as pessoas não vão querer conviver comigo. Se eu virar uma pessoa muito antipática e ficar toda hora criticando os outros e atacando os outros para eu ficar por cima, para eu me sentir melhor, chega uma hora que as outras pessoas cansam. Então é importante ter esse cuidado, ter esse decoro. Ter ciência do karma. Temor acerca da retribuição kármica das ações não virtuosas. Aqui tá a palavra temor mesmo, né? Porque o budismo tibetano se desenvolveu na Idade Média, numa sociedade feudal medieval. E eles têm uma certa pedagogia do medo, de fato. Mas esse temor, ele é saudável se a gente não levá-lo a consequências muito drásticas, né? Não cair num fanatismo extremo. É saudável ter esse receio. É no sentido de ter consciência de que o karma existe. E já que ele existe, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu faço. Como antídoto para o desrespeito, gerar respeito pelo guru e pelo instrutor. A gente viu isso lá nos capítulos iniciais do Lamrim, né? Essa importância de ouvir. Se você reconhece um guru idôneo, se você reconhece que esse ensinamento é um bom ensinamento, então gerar um senso de respeito para com esse ensinamento. Pensar que se trata de um ensinamento sagrado, pensar que se trata de uma joia sagrada. Não é só uma coisa para devaneios intelectuais, não é só uma coisa para ficar batendo boca com os outros. Não, isso é um antídoto. É a medicina universal que nos liberta do samsara. E ter respeito com os companheiros de busca. Pensar que cada um está seguindo o seu ritmo, com as suas dificuldades, com seus conflitos, com as suas batalhas. Então, ter esse respeito, esse senso de compaixão. Isso é muito importante para nós aqui que estamos em grupos, em lojas teosóficas e outros grupos. Ter sempre esse cuidado, né? Não tentar colocar o outro para baixo, não tentar ficar toda hora corrigindo os outros. É claro que se a pessoa estiver falando muita coisa nada a ver, pode ser necessário fazer isso. Mas tomar cuidado com o tom e não querer ser aquele que tem sempre a razão. Deixar que o outro também chegue às suas próprias conclusões. A Blavatsky até fala nisso na Doutrina Secreta, né, que no caminho esotérico, na senda oculta, a pessoa ela tem que ser estimulada a investigar por si mesma e a chegar às conclusões por si própria. Ela não pode só depender do que os outros estão falando para ela. Então ela tem que estudar. Cada um tem que estudar. E aí, todos estudando juntos, um vai complementando o outro. Como antídoto para os diversos kleshas, examine a mente e aplique os antídotos para aqueles kleshas que predominam. Então, examinar a nossa mente de novo, batendo nessa tecla, e vai aplicando os antídotos. Apareceu a raiva. Analisa isso. Por que eu estou sentindo raiva? O que está me irritando aqui? Qual é o gatilho? E aplica a paciência. E às vezes pode ser uma coisa que não tem nada a ver, uma outra situação do passado, que está me fazendo ter raiva com aquela situação que não tem nada a ver. Geralmente é sempre assim. Os traumas do passado, etc., os condicionamentos. Então se desapegar daquilo e pensar na paciência, tentar gerar a virtude. Pensar que o eu é vazio de existência inerente. Não há por que ter medo. Esse eu, que a gente tem tanto medo de que ele sofra, em última instância, ele não existe como a gente acha que ele existe. Para quem se engaja de forma relapsa,
pensando que mesmo tendo transgredido os compromissos espirituais, foi só uma pequena falha, essa pessoa causará sofrimento para si. A gente tem que lembrar que Tsongkhapa estava no esforço de reformar o Dharma. E nesse esforço de reformar o Dharma, ele estava batendo muito na tecla da disciplina tanto monástica quanto a não monástica. Porque como o budismo estava meio bagunçado no Tibete naquela época, não era só naquela época, mas esse assunto fica para outro dia, como o budismo estava muito bagunçado, então acontecia muito de pessoas começarem a pregar de que, não, para que me esforçar, para que ficar tentando me transformar, isso é um esforço desnecessário, eu fico tentando ser uma outra coisa, fico tentando virar uma outra coisa, e isso só me causa mais sofrimento. Então é melhor eu ficar aqui nesse mais ou menos, e uma hora, quem sabe, meditando, a iluminação instantaneamente, subitamente chega. Então aí Tsongkhapa vem aqui e vai dizer que não é bem assim, você tem compromissos e tem que seguir com esses compromissos, né? Tem que ter um mínimo de coerência, porque é um caminho gradual, e no início o caminho vai ser sofrido mesmo, vai ser um caminho de pedras, vai ser um caminho com espinhos, como a gente vê no ocultismo prático. É um remédio que é amargo de início. Então, é como alguém que corta a pétala de uma flor e mata toda a flor por consequência. Quem fica transgredindo toda hora, aí fica nesse estágio que a gente tinha visto, que ora a pessoa tem Shila, aí ora a Shila esmorece e ela cai no mundo, e aí depois tenta ter Shila de novo, fica nessa instabilidade. E aí chega uma hora que essa flor vai morrer. Você está tirando todas as pétalas que ela tem, a rosa morre. Murcha. E morre, né? Sem as pétalas. Portanto, não se deixe dominar pelos kleshas. Sem nem pensar, só hoje eu vou me deixar dominar pela raiva, só hoje eu vou fazer isso. Só hoje. Mas é assim, nesse só hoje, nesse conta-gotas, que os kleshas vão se fortalecendo. Confie nos 3 treinamentos, Shila, Dhyana e Prajna, e adote-os com convicção. Então, ter convicção desses 3 treinamentos, do treinamento em Shila, do treinamento em Dhyana e do treinamento em Prajna. E ter convicção, né? O que às vezes é traduzido como fé, o sânscrito Shraddha, aquela convicção que vem do coração, que vem do âmago. Eu sei que esse caminho ele vai me levar adiante. Eu tenho certeza disso. Logo, a única atitude lógica é me dedicar a isso. É me dedicar à harmonia, me dedicar à plena atenção, que inclui meditação, reta memória, o contínua lembrança, vigilância mental, e me dedicar a desenvolver a sabedoria, a alcançar a compreensão da interdependência de todas as coisas, que está muito ligado também com o bodhicitta, com a mente altruísta e desperta. Uma vez que somos interdependentes, o altruísmo é a única forma de vida lógica. Não os deixe de lado depois, não deixar de lado esses 3 treinamentos, nem os quebre em nenhuma circunstância. Então tentar não quebrar, né? Porque conforme a gente vai quebrando, pode ir ficando mais difícil de recuperar o tempo que perdeu, é desperdício de energia, de tempo. E aí às vezes vem uma tsunami, né? Vem as crises da vida, e aí depois isso fica só como uma memória. No Shila Samyuka Sutra, um sutra que fala sobre Shila, é dito que perder Shila pode separar alguém de sua família do Dharma, da linhagem, por muitas vidas. Porque se a pessoa perde Shila, quer dizer aqui que ela vai perder a conduta coerente com o Dharma. Ela está se desconectando do Dharma. E se ela se desconecta do Dharma e essa desconexão fica muito forte no contínuo mental dela, quer dizer que mesmo em outras vidas, ela vai ficar cada vez mais desconectada ainda. E pode ficar cada vez mais separada ainda. Então, por isso que a gente tem que valorizar Shila, porque não é só para essa vida que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando para todas as nossas vidas futuras. Aqui, família é o sentido de linhagem. É um termo técnico do budismo, né, quando a gente se refere a linhagens de ensinamentos, a linhagem de determinadas práticas, a gente chama de família.
No Samadhi Raja Sutra, o outro sutra que vai falar sobre meditação, né, como o próprio título fala, que Samadhi, outra palavra também complicada de traduzir, às vezes também é traduzida como meditação, como êxtase, como unidirecionalidade, então, mas é aquele estado de mente mais elevado, né? Claro que existem níveis diferentes de Samadhi, mas o Samadhi real mesmo, o Samadhi mais elevado, quem alcança é um Bodhisattva. É aquela mente que está totalmente clara. No Samadhi Raja Sutra, é dito que de nada adianta raspar o cabelo para depois transgredir os votos. Então, até o que a gente estava comentando mais cedo, né, a Irenice falando que ela queria ser careca, não adianta muito a pessoa só adotar o hábito de monge, mas se ela ficar quebrando os votos continuamente. Então, por isso também, quem quer adotar uma vida monástica, a pessoa tem que ter muita certeza disso. Porque senão ela só vai ficar num processo de crise, de quedas e de dissociação.